Os homens desaprenderam tudo e agora ninguém sabe mais nada sobre o que é ser um homem. A masculinidade está em crise. E agora, rapaz? Agora o mundo vai acabar. Você já ouviu esse papo antes, né? Você já reparou que muitos adolescentes, hoje em dia, comparados com os adolescentes das décadas passadas, têm assim um jeitinho meio efeminado nas atitudes e às vezes até no jeito de falar? Não refiro à sexualidade, estou falando de comportamento mesmo. A molecada hoje não se espelha mais naqueles modelos masculinos que o cinema produziu nos anos 80, como nos filmes do Stallone, do Chuck Norris ou do Schwarzenegger. Mas eles têm como referência homens de personalidade frívola, homens fracos e efeminados, com cabelos coloridos. Dependendo de para quem você pergunta, essa crise da masculinidade pode ser culpa das feministas, da cultura woke, ou então de substâncias misteriosas colocadas na sua água. As respostas variam, né? Mas todo mundo que me oferece uma resposta também tenta me vender um curso. Por muito tempo eu achei que a maioria dos problemas dos homens era falta de habilidade social. Mas cavando fundo e estudando por 3 anos sem parar, eu descobri que a falta de energia masculina era a principal causa de todos os nossos problemas. Falta de grana, falta de autoestima, falta de confiança, falta de atitude. Tudo isso é masculinidade desalinhada, não problemas sociais. Você não é desejado pelas mulheres, não é respeitado por outro homem porque não exala essa energia. A crise da masculinidade é o nosso tema de hoje. Começa aqui a transmissão da TV Cringe, Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica, que está aqui para te fazer homem. Um homem, como ele deve se comportar, o que ele deve fazer, o que ele deve ser. E tão importante quanto, o que é que difere um homem de uma mulher em termos de comportamento e atitudes? As respostas para essas perguntas já foram bastante óbvias, mas muita coisa mudou nesse mundo e agora parece que está todo mundo meio confuso. Tá todo homem aí procurando uma resposta. Uns diz que encontraram aí num grito. Me dá essa bola! De vocês! Outros seguem buscando essa resposta no que eles chamam aí de rituais ancestrais, uma coisa assim. Um outro caminho possível para encontrar essa nossa resposta, né, sobre a masculinidade seria ouvir uma ou outra mulher, que expectativas elas têm. Conhecer essas expectativas poderia ajudar, né? Poderia, mas não é tão simples. Você casa com o cara e daqui a pouco ele tá lavando louça com um paninho de prato no ombro, pô, tem coisa mais broxante do que homem fazendo tarefa doméstica? Mas o Bruno lava louça. Não, Isso eu discordo. Não, amiga, tá meu marido lava todas as louças de de casa, eu acho maravilhoso. O Bruno também lava, mas depois que ele lava, ele vai fazer o quê? Vai rolar no tatame. Cortar lenha. Ele vai cortar lenha, Acabei de vai lavar acender aqui, um vou lá charuto, cortar lenha. né? Vamos combinar que é tentador para qualquer homem acreditar nessa versão da história, né? Quer dizer que quanto menos louça eu lavo, mais homem eu sou? Não, na boa, eu ia gostar de conseguir acreditar nisso, mas não dá, até porque não tem consenso. E quando ela fala ali que homens que lavam a louça, eles não vão ser bem-sucedidos, eu venho dizer pra vocês que isso é antibíblico, isso é mentiroso. Por mais esdrúxula que seja essa discussão sobre homem lavando louça, que tomou conta aí da internet brasileira durante um tempo, por mais doida que essa discussão seja, ela é sintomática, ela mostra alguma transformação da cultura que está em curso, né? E as nossas gerações fazem parte dessa transformação que está em curso. Eu tenho uma história para contar a respeito disso. Sabe que da primeira vez que eu pendurei uma calcinha no varal, eu me senti assim, o máximo. Uma música angelical soava, sabe Deus de onde. Os céus se abriram com uma calorosa luz dourada brilhando por entre as nuvens. Uma chuva de pétalas santificava aquela minha boa ação. E do meu coração ecoavam doces palavras autoelogiosas.
Eu olhava para mim e pensava assim, eu sou um herói da igualdade, eu sou um agente da evolução da cultura, eu sou tudo isso e sou muito mais, eu sou um campeão da luta contra o machismo. Eu sou um homem, eu sou um bom homem. E hoje, quando eu lembro desse momento tão glorioso, eu me sinto ridículo, porque eu estava fazendo o básico do básico. Em termos domésticos, a divisão das tarefas era justa. Porque se você tirar toda a discussão sobre papéis de gênero dessa história, o que sobra é a divisão das tarefas entre dois seres humanos. Então, se na semana passada alguém pendurou minha cueca, é óbvio, nessa semana eu tenho que pendurar a calcinha. Isso é o mínimo. Mas em termos históricos, esse mínimo ainda é uma novidade, e aí tem quem o interprete como um sinal de fraqueza, válido para homens e mulheres também que pensam assim. Mas a gente nunca esteve nesse ponto antes, que é o ponto onde elas querem obrigar os homens a fazer o papel delas. E isso é claramente desconfortável para um cara. Claramente. Exatamente. Tipo, e aí surgem os homens beta, né? Que é o homem fraco também. Aqui a gente começa a vislumbrar um conceito de masculinidade que parece ter alguma coisa a ver com força, não? Tem, porque se você não pode lavar louça para não parecer fraco, então é porque homem tem que parecer e ser forte. Mas isso não pode estar certo, né? Porque se a masculinidade for reduzida a essa necessidade de parecer forte, aí danou-se. A gente vai começar a acreditar que aquele grito do coach lá resolve tudo e é a resposta completa. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Berrar desse jeito seria necessário porque a masculinidade, no nosso momento histórico, estaria sendo castrada pela cultura. Esses caras acreditam nisso. Essa ideia de uma masculinidade que está sendo perseguida, que não pode mais se expressar, ela aparece ali no grito do coach, mas tem gente que consegue expressar isso de um jeito assim menos ridículo e que aí acaba sendo levado mais a sério. Um homem passivo, ele pode ter dois potenciais finais. Um, ele se automutila, ou dois, ele explode. Por quê? Porque não dá para renegar a sua essência. O automutilar é o quê? O cara, ele abaixa a cabeça para todo mundo, ele fica com tanta raiva de si mesmo por não conseguir se colocar à frente dos outros, que ele começa a se machucar. Aí ele se vicia em pornografia, aí ele se vicia em drogas, em álcool, em jogos, aí ele começa a entrar numa linha que ele sabe que faz mal para ele, mas é uma forma de autoagressão. Ele precisa se agredir, ele precisa fugir, ele não quer enfrentar a verdade que é, eu preciso me impor. Então, você vê hoje inúmeros homens que estão numa passividade automutilatória. Eu não sei pra você, mas pra mim, como homem, ver a masculinidade reduzida a um grunhido intimidador é até meio humilhante, né? Não, na boa, primeiro que com grito, ou só com grito, você não constrói nada. Segundo, que você quer ser um homem numa boa casa, e não um gorila numa selva. É super masculino gritar, né? Berrar, né? Fazer gritos de guerra, né? Então, gritamos, né? Coletivamente, gritamos. E depois do grito, o que que vem? Né? Uma tristeza, velho. Uma tristeza, assim, de não saber exatamente para onde caminhar. Porque nada nasce do grito. Nada nasce do ódio. As coisas nascem do amor. As coisas nascem da compaixão, da empatia. O nascimento das coisas nasce da aliança, nasce da colaboração. É assim que as coisas nascem, é assim que as coisas surgem. Nada nasce de uma negação. Às vezes a negação, ela é catártica, né? Ela te dá prazer, te dá um tesão ali, né? De, uau, eu posso gritar ainda. Não, gritar você pode, velho. Você pode gritar aí, pode bater na mesa, pode gritar, né? Vai continuar gritando agora. Pra nascer algo, precisa conversar. Todo esse passeio para concluir que não é dessa discussão sobre as tarefas domésticas que a gente vai tirar uma boa definição de masculinidade. Não tem consenso aí, né? Essa divisão do trabalho dentro de casa se transformou muito ao longo das últimas décadas. E como você viu aí, até as mulheres estão tentando entender de onde a coisa veio e para onde a coisa vai. Não tem como tirar um conceito de masculinidade perene de uma discussão que ainda está ocorrendo. E você tá vendo esse vídeo no canal do Meteoro, eu queria te fazer um convite rapidão aqui, ó. A TV Cringe agora tem seu próprio canal e nossos vídeos estão saindo primeiro aqui, hein? Ó lá, no YouTube, @TV Cringe
Brasil. Além da gente soltar os vídeos primeiro nesse canal e para os nossos apoiadores, a TV Cringe vai ter conteúdo exclusivo. Cogita aí, dá essa clicadinha para ajudar a gente aqui. Eu vou saber agradecer com muito trabalho. No segmento anterior, a gente foi procurar uma definição de masculinidade na execução dos trabalhos domésticos. E a gente concluiu que da divisão desses trabalhos não vai sair uma definição satisfatória de masculinidade. É muito limitado. Até porque é claro que a divisão dos trabalhos dentro de casa ia ter que mudar. É só olhar para o processo histórico. Na década de 1950, você tinha só 18% das mulheres trabalhando fora, aqui no nosso continente, né? Salta aí para 2010 e você tem 55% das mulheres dando expediente. E isso continua mudando agora mesmo. Se a gente vai tentar encontrar uma definição de masculinidade que transcende o tempo, que é válida para o passado, para o presente e para o futuro, então essa definição não pode estar subordinada a esse processo e a essa discussão, porque isso ainda está mudando, sacou? Então é o contrário. Talvez a gente precise antes ter uma definição decente de masculinidade para depois parar para pensar nessas questões. E aí, para isso, talvez fosse melhor olhar para as tarefas que o homem já desempenhava dentro de casa, sei lá, provisão e a manutenção do ar, será que ajuda? Eu olho pra esses negros e falo assim, mano, eu duvido que você tenha a moral, tá ligado? Eu duvido que você tenha a moral de grudar um fio no outro. Você não tem, mano. Você não consegue descascar 2 fios, tá ligado? E passar uma fita isolante depois. Mano, você não consegue descascar 2 fios no dente e conseguir resolver o problema sem fita isolante, se não tiver fita isolante. Consegue resolver? Não consegue. Esse é o cara que se desespera. Que ele pega aqui, ó. Ele pega o celular dele. Mercado Livre, fita isolante. Entregar hoje. E ele deixa a porra da casa sem luz. Porque ele não faz ideia. Ele não sabe descascar um fio. Ele não sabe descascar um fio com a faca. Ele não sabe descascar um fio sem a faca no dente. Ele não consegue, entendeu? Ele não consegue grudar o fio e ele vai olhar assim, ai meu Deus, o fio está desencapado, o que que eu faço? Então o homem é o homo sapiens que sabe lidar bem com serviços gerais, é isso? Cara, esse cara que vem de virilidade, masculinidade pra caralho, é o cara que pega a broca de furar ferro e tenta furar a parede. Ou ele pega a broca de parede e tenta furar com a furadeira pro ferro e fica, nossa, essa broca tá zoada. Essa broca não presta. Aí ele volta lá, reclama com o cara da loja. Reclama com o cara da loja que fala pra ele, irmão, essa broca é Gerdau. Sem dúvida que é bom saber se virar sozinho, mas a nossa resposta não pode estar só aí. Se ser homem é ser bom em serviços gerais, isso é simples demais, é fácil demais. Se fosse assim, não ia haver toda essa preocupação com a tal crise da masculinidade. Até porque saber lidar com fio desencapado pode ser útil para muita mulher por aí. Às 8h30 eu vou receber um moço que vai fazer instalação de tela de proteção aqui na minha casa. E infelizmente o meu namorado não pôde estar aqui comigo. Mas olha o nível que é ser mulher. Eu acordei já lembrando que o moço vinha, aí eu fui atrás de colocar uma roupa comprida. Não é uma roupa que eu fico em casa normalmente, sabe? Normalmente eu fico de short e regata, mas eu coloquei uma roupa mais comprida. Eu estou deixando destacado as coisas do meu namorado. Então, por exemplo, eu acabei de pegar o chinelo dele. Aí, ó, se ela tivesse prática ali com a furadeira, ela não passava esse medo, né? Não que ela precise passar esse medo, né? Aliás, é contraditório, interessante e misterioso até, né? Que num mundo, em que os homens estão ficando fracos, como a gente ouviu pouco antes, essa moça ainda tenha tanto medo, né? Da masculinidade que dizem que tá faltando. Sei lá, pô. E deixar aqui assim na porta, como se ele tivesse acabado de sair. Estou indo no quarto, porque ele também vai vir aqui no quarto fazer a instalação. Eu vou pegar aqui na gaveta que meu namorado tem aqui em casa uma roupa dele pra deixar em cima da cama, pra dizer meio que assim, tipo, acabou de sair pro trabalho. Vou deixar essa regata assim, meio que jogada, como se ele que tivesse deixado jogado, sabe? Como se ele tivesse... Pois é, muita gente criticou, disse que ela estava exagerando, mas a gente também não sabe que tipo de experiência ela viveu, né? Para direcionar ela para esse tipo de precaução, de comportamento.
Tipo, ai, saí correndo pra trabalhar, larguei a roupa aí pra minha mulher arrumar. Colocar minha aliança, né? Tava sem aliança, lembrei. Foi uma das primeiras coisas que eu lembrei quando eu acordei, de colocar a aliança pra mostrar que eu sou comprometida. E aí agora é possível que um homem esteja vendo esse vídeo pensando, nossa, que doida, que exagerada. Não, não é possível, é provável. E eu li vários comentários a respeito desse vídeo aí que mostram isso, né? Muita gente vê assim mesmo. Não é curioso que o tipo de medo ou de receio que essa moça aí tem coexista na nossa cultura com essa percepção, com essa ideia de que os homens estão fracos? É uma confusão. E é difícil de falar dessa confusão sobre a masculinidade sem falar de uma certa confusão a respeito da paternidade. Pega essa. Datafolha, metade das mães brasileiras são solo e 69% das mulheres no país têm ao menos um filho. Não, aí pode estar um fator. Se falta pai para passar uma noção de masculinidade que seja saudável, aí sobra coach para cumprir esse papel, para preencher essa lacuna. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião, o que você acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que você vai fazer? Exatamente isso. Essa é a sua condição. Ou seja, uma parte dos homens cresceu sem um referencial do que seja masculinidade. E outra parte cresceu com um referencial que já não serve para esse mundo de hoje. E aí fica todo mundo meio confuso mesmo. Essa é uma explicação, mas tem outras, mirabolantes. Vejamos aqui quem é que dá cor, significado a essa nossa caótica cenografia no dia de hoje. É o @Wellham, @Wellham_TV. Digo e repito, tá? Se o Proerd quiser ser levado a sério, ele tira aquele leão bobo lá, ó, e coloca umas coisas dessa aqui, lisérgicas. Que aí, rapaz, a garotada fica olhando para essas cores aqui, ó, já nem precisa mais usar substâncias aí para expandir a consciência. Fica a dica. De todas as ideias esdrúxulas que você ouviu e vai ouvir nesse vídeo, a que vem a seguir deve ser assim a mais controversa, se não ofensiva. Se a masculinidade está em crise, a culpa é das mulheres. Acompanha o raciocínio dos caras, ó. No passado, as mulheres não poderiam escolher seus parceiros, coisas da cultura, limitações, casamentos arranjados, etc. Mas aí isso mudou e as mulheres começaram a escolher. E a partir desse momento, alguns poucos homens foram mal escolhidos para ter esses relacionamentos. Os bons homens, coitados, ficaram sem nada, sozinhos. E a partir desse momento, os bons homens deixam de ser o modelo de masculinidade. O que passa a imperar? O modelo daqueles homens, aqueles mal escolhidos pelas mulheres. Isso é ideia de Red Pill, né? A culpa, assim, quando eu falo mulher, eu tô falando, não tô querendo dizer todas, é lógico que não, é generalizando sempre. Mas a culpa de por haver esse contexto que a gente está dizendo, de o homem não ter acesso ao relacionamento, é porque as mulheres quiseram se tornar mais exigentes. Não tô dizendo que o cara tem que ser uma vítima, por isso eu tenho que chorar, a culpa delas tem que mudar. Não, eu tô dizendo que é uma consequência, os dados são consequências de um fenômeno que gerou esses dados, que for em virtude do comportamento de libertação feminina para o mercado de trabalho, da monogamia, para a libertação feminina para meios contraceptivos, entre outras coisas. Elas quiseram se libertar da monogamia, digamos assim. Perceba que essa linha de raciocínio pode não fazer sentido na sua cabeça, um homem, uma mulher madura aí. Mas para um garoto que se sente preterido, que se sente mal amado, que se sente rejeitado pelas outras garotas, pô, tem um consolo aí para ele, né? Ele pode pensar que, no mínimo, a culpa não é dele, é delas. A maioria dos homens são fracos, eles estão acostumados com uma sociedade que é fácil viver. Cara, antigamente pra gente estar vivo, a gente tinha que caçar, a gente tinha que ir pra guerra, a gente tinha que morrer. Hoje em dia você pede um iFood, porra. Os homens são fracos. Não, você tem toda a razão nesse ponto. E a culpa jurídica, a culpa espiritual é só do indivíduo mesmo. Pô. Agora, existem dois tipos de culpa, né? Tem essa culpa jurídica, quem é o culpado, e tem também a culpa de quem incentivou. O quê? De quem contribuiu, né? Pra quê? Então, as mulheres têm uma parcela de culpa nisso, sim. Em que sentido? No sentido de que elas não dão margem ao aperfeiçoamento do homem.
Pra mim isso é um papo muito Elas ficam com qualquer um. Né? Toda mulher Cafajeste. qualquer um, cara. Não, qualquer um moralmente. Fica com cafajeste. Só porque o cara é riquinho, fortinho. Tem muita mulher que não pensa assim, cara. Tem muita mulher que não pensa assim, mas existem algumas que são culpadas por esse quadro. Mas é o aqui problema dela. Se ela vai ficar escolher um homem bosta só porque ele é Mauricinho, ela vai apanhar em casa. Porque o cara acha que é dono dela só porque ele tem dinheiro. Então, mas por que uma mulher fica com um cafajeste desse? Mas aí a culpa é de quem nesse caso? Da mulher que escolheu um parceiro ruim. Então, mas a destruição da sociedade é culpa dos dois. Percebeu aí que o papo vai ficando dramático, né? Caramba, pô, agora nós estamos falando do quê? Da destruição da sociedade. E ele tá sendo literal. Esses caras acreditam nisso. Para eles, existe uma crise da masculinidade que gera uma crise, um colapso civilizatório. O Paulo Cogos mesmo, que estava ali vestido de templário, ele está vendendo aí um curso de virilidade, que é para resolver esse problema. Só que essa premissa aí do Cogos e da galera dele, né, a culpa é das mulheres, ela não é a única. Existem outras ideias, existem outros fatores que poderiam ter contribuído para a crise da masculinidade. Saca só, e se a masculinidade estiver em crise porque uma conspiração global espalhou compostos químicos na água, hein? Para castrar todos nós homens. Por exemplo, eles fazem um estudo com crocodilos. Os crocodilos tiveram uma redução substancial do tamanho do pênis deles. E aí foram estudar por que os crocodilos tinham um pênis menor. É um negócio assim bizarro. Um cara que fazia estudos de crocodilos. E, sim, porque a redução da genitália é algo associado à redução da testosterona. Tem vários estudos sobre isso, tem até um médico chamado, não sei o que, Uberman, nos Estados Unidos, que já mostrou vários estudos nessa linha, né? Mostrando como a redução da genitália masculina e a perda da testosterona são associados. O documentário chama The End of Men, o fim dos homens, do Tucker Carlson. Então eles percebem que o pênis dos crocodilos reduziu. Aí quando eles foram estudar, por que reduziu a desgraça do pênis do crocodilo? A genitália do crocodilo reduziu. Por causa dos agrotóxicos e dos químicos que estavam sendo colocados na plantação ao lado dos crocodilos. Você pode estar rindo disso, mas tem muita gente levando muito a sério, gente que está preocupada com o supostíssimo sumiço da testosterona. É uma ideia fixa para gente como esse gringo aí, ó, o Tucker Carlson. De quando em quando esse jornalista aí vira notícia entrevistando algum membro da família Bolsonaro, né? Aí você está vendo ele numa visita que ele fez ao Brasil, ó, ele está aparecendo aí do lado do Jair, né? Então assim, esse cara, o Tucker, ele é um ícone da extrema-direita. E ele é muito conhecido, né? Pela atuação política, pelo lado militante. Mas tem uma outra vertente aí dessa personalidade. Esse cara, o Tucker Carlson, também é a referência na extrema-direita quando o assunto é virilidade, quando o assunto é masculinidade, quando o assunto é ser homem. Esse Tucker tem um documentário chamado The End of Man, o fim do homem, que foi mencionado ali pelo nosso amigo ali dos crocodilos, né? E esse filme, além de propagar essas teorias conspiratórias, ele oferece umas soluções meio desesperadas, tipo bronzear o saco. A resposta de Tucker Carlson para a suposta crise da masculinidade, bronzeamento de testículos. E bora pro texto do The Guardian, saca só isso aqui. O bronzeamento de testículos ou terapia da luz vermelha mostrada no vídeo é explicada com mais detalhes numa entrevista que Carlson faz com o autoproclamado terapeuta desse troço aí, não sei o nome em português da terapia. Ele diz que encher suas bolas com LED vermelho pode criar níveis maiores de testosterona. Se você pesquisar sobre isso, você vai descobrir que sim, existem estudos mostrando que a luz ultravioleta pode influenciar de algum jeito os níveis de testosterona. Agora, o que não tem nenhuma base científica é um tratamento com base nessa premissa. Mas o que falta em ciência sobra em ideologia. É impossível deixar de notar que essa obsessão por testosterona pode se fazer presente até aqui na nossa política brasileira. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa.
Para ser justo, até com esses caras, existem sim estudos mostrando que os níveis de testosterona diminuíram nos últimos 20 anos, mas essa é uma mudança muito mais sutil do que eles fazem parecer e, para além disso, as causas apontadas estariam na obesidade e de uma queda assim no hábito de fumar. Nada a ver então com uma conspiração global anti-testosterona, isso é doideira. Nós temos uma geração de pessoas fracas, que a política foi dominada por pessoas fracas e que vai ter que ter uma restauração masculina para poder salvar a política. Isso está implícito na história. A pauta do pessoal é também política. Ela não é simplesmente uma pauta... ela não é uma pauta simplesmente nutricional. Não é esse o ponto. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não acho... É óbvio que tem como tudo isso aqui, certo? Epidemia de obesidade, gente acima do peso, redução da testosterona, redução do espermatozoide, mudança de pirâmide alimentar, prevalência de PFAs, óleos vegetais, lobby de indústria agrícola. Eu não consigo achar que é tudo... Pode ter um elemento espontâneo razoável, mas eu não consigo achar que é tudo aleatório. Eu não consigo acreditar que a soma de tudo... Certo, algo disso aqui pode ser acidental. Mas eu não consigo acreditar que a soma de todos esses elementos seja puramente acidental. Eu não consigo enxergar desse modo. Eu não sei você, mas eu não consigo levar nada disso aí a sério, né? Mas eu tenho cá as minhas ideias sobre o que pode estar acontecendo ali. Esses caras estão apegados a um conceito de masculinidade que não cabe mais nesse mundo. Talvez, e só talvez, seja o mesmo conceito que assusta tanto a nossa amiga que estava aguardando lá o instalador das janelas dela. Toda essa fantasia conspiratória me parece um jeito de fugir do problema. Fugir do problema, porque ao invés de aceitar que muito do que ensinaram pra gente sobre masculinidade já não serve mais, ao invés de aceitar, de progredir, de evoluir, a gente se coloca no lugar de perseguido, de vítimas de uma conspiração. E eu não sei se pega bem para um homem se colocar assim com tanta facilidade no papel de vítima, de perseguido. Na real, isso é mimimi. E mimimi não é coisa de homem. Ou será que é?